Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o feedback, nosso mecanismo mais importante na formação do nosso padrão de conduta, ou da nossa personalidade, como alguns gostam de falar. Portanto, padrão de conduta que permite a gente conseguir as realizações que a gente deseja e a felicidade na vida. Essa palavra foi usada pela primeira vez por um cientista da área de biologia chamado Walter Camus. Esse cientista estava pesquisando o mecanismo da homeostase, que é o chamado mecanismo da vida. É o mecanismo pelo qual todos os organismos vivos, inclusive nós, fazemos trocas com o meio ambiente para manter um equilíbrio interno. Funciona mais ou menos assim. Toda vez que as nossas células estão repletas de toxinas, resultado do seu trabalho, da sua atividade, ela cria uma pressão interna que expele essa toxina para fora, ou seja, para a corrente sanguínea. E ao mesmo tempo, ela cria um ambiente para sugar da corrente sanguínea os nutrientes necessários para que a célula continue viva e continue fazendo e executando a sua função. Assim, nós continuamos vivos. A esse mecanismo de troca com o meio ambiente, o Walter Camus chamou de feedback. A atividade de expelir a toxina e de captar os nutrientes, ele chamou de autoalimentação, retroalimentação ou, em inglês, a palavra feedback. Assim, o mecanismo do feedback não é uma invenção nem mesmo dele. O mecanismo do feedback é um fenômeno natural da nossa vida, da vida de todos os seres biológicos. Com o tempo, outras áreas foram utilizando os mesmos conceitos. Por exemplo, a geladeira que você deve ter na sua casa, ela faz um mecanismo de feedback. Quando você abre a porta, sai o ar gelado, portanto, esquenta tudo que está lá dentro. Mas a hora que você fecha a porta, um relézinho começa a ligar o motor, ela começa a colocar mais gelo, né? Começa a fabricar gelo, ar gelado, até chegar numa determinada temperatura. A hora que essa temperatura fica muito fria, esse relézinho desliga o motor, até que a geladeira volte a esquentar novamente. Assim, ela vai mantendo um equilíbrio de temperatura interna. Assim também é o nosso comportamento. Toda vez que praticamos algum comportamento, qualquer um deles, produzimos consequências no meio ambiente e para nós mesmos, né? A captação dessas consequências, ou seja, o fato da gente usar o nosso sistema sensitivo para captar as consequências dos nossos comportamentos, realimenta o nosso raciocínio, as nossas emoções e os nossos desejos, fazendo a manutenção daquele comportamento ou empurrando a gente para buscar um outro comportamento se aquele não foi correto, formando assim uma espiral interminável de mudanças comportamentais em função dos resultados que a gente produz. Então você, por exemplo, escreve um texto, você mesmo vai lendo aquele texto. À medida que você acha que ele não ficou bom, você para, faz um outro texto, né? Corrige aquele texto e segue em frente. À medida que você acha que o texto está bom, você continua naquela linha até produzir ele de forma completa. O fato é que o feedback, esse mecanismo, permite a gente equilibrando, autocontrolando o nosso comportamento em busca das realizações dos nossos desejos e da nossa felicidade. É lógico, sempre em busca de uma vida mais saudável e mais contributiva e mais feliz. Ao longo de nossa vida, esse processo vai construindo nossas crenças, nossos valores, nossa forma de conduta, não é? Nosso padrão de comportamento, como ele é até hoje. E ele não para. Nós vamos continuar
mudando nossa conduta, utilizando feedback, até que a gente morra e assim não tem mais a vida para utilizar. Essa captação de informações sobre o nosso comportamento pode ocorrer de imediato, como quando você escreve um texto e já vê como ele saiu logo de cara. Ou pode demorar um pouco mais de tempo, como por exemplo o caso de um vendedor que no final do mês recebe a comissão em relação àquela quantidade de vendas que ele produziu. Ou até um cientista que depois de muito tempo recebe o prêmio Nobel a respeito de uma pesquisa, alguma coisa que ele tem feito. De qualquer forma, a cada consequência de cada comportamento ou conjuntos de comportamentos, não é? Produz um feedback, faz com que a gente consiga captar essas consequências a todo instante. Essa captação ocorre por nós mesmos, ou seja, nós mesmos vemos isso, no caso de um texto, ou ocorre por outras pessoas. Às vezes outras pessoas falam para a gente, olha lá, o seu texto ficou bom, ou olha lá, o texto não ficou bom, isso aqui não está legal. De qualquer forma, você recebe uma informação a respeito do seu comportamento e isso não para. Cada comportamento produz consequências e nós somos capazes de captar essas consequências a todo instante. De tal forma que você pode notar que existem dois tipos de feedback. Primeiro feedback é o feedback de reforço. É aquele que diz para a gente assim, olha, aquele comportamento que você praticou produz tal consequência e essa consequência vai de encontro aos seus desejos. Você está indo no caminho certo. Por isso eu chamo esse feedback de reforço, ele incentiva a gente a continuar naquele caminho. Além disso, ele aumenta a força desse comportamento. Por isso eu chamo de feedback de reforço. Ele cria também uma espiral de reações contínuas. Você vai seguindo aquele comportamento até chegar no final daquele texto, no final de algum trabalho. Mas tem uma coisa mais importante. O feedback de reforço, ele provoca um equilíbrio no sistema parasimpático, que é o chamado sistema da tranquilidade. Quando você tem o medo, fica emocionado muito forte, né? O parasimpático começa a funcionar e traz você para um equilíbrio, né? Para uma situação mais calma, mais tranquilizada. Por quê? Porque se você continuar naquela situação, você vai perder todo o seu equilíbrio e pode chegar à morte. Então, o parasimpático é o sistema que traz a tranquilidade, traz a felicidade. Portanto, toda vez que o feedback mostrar que um desejo seu está sendo realizado pelas suas condutas, você se sente tranquilo, você se sente sossegado e você se sente feliz. Por isso eu chamo isso de feedback de reforço. Por outro lado, também tem o feedback que eu chamo de redirecionamento. Não menos importante que o feedback de reforço, porque o feedback de redirecionamento mostra que determinado comportamento produz uma consequência que não é o que você queria, não contribui com você, nem contribui com a sociedade na qual você vive. Ele força automaticamente você a repensar, embora traga uma sensação de frustração, traga uma sensação de infelicidade, não é? Força você a repensar, buscar novas alternativas e praticar um outro tipo de comportamento. Comportamento capaz de levar às realizações que você deseja. Portanto, há um feedback de reforço. Assim, feedback de redirecionamento também é útil, porque pode corrigir determinado padrão de conduta prejudicial. Porém, ele tem um agravante. O feedback de redirecionamento provoca hormônios ligados ao estresse, ligados a doenças que podem causar prejuízos muito fortes à sua saúde. Principalmente a cortisona, a adrenalina, que são hormônios que causam taquicardia, pode causar uma úlcera, enfim, feedback de redirecionamento, embora seja útil,
Né? Quanto mais você tiver comportamentos que levem a resultados contributivos, mais você evita o feedback de redirecionamento. Assim você equilibra as suas realizações. Lógico, como você deve ter notado, essas duas categorias de feedback são importantes. As duas são úteis, não é? É tão importante você ver que um comportamento está dando resultados contributivos e continuar naquela linha, como saber que determinado comportamento produz resultados improdutivos e às vezes prejudiciais. Há tempo de você parar e buscar nova alternativa. Assim, os dois feedbacks são importantes. O grande diferencial desse momento em diante é você conseguir utilizar a sua inteligência, as suas experiências, os seus valores, não é? Para observar os resultados de suas condutas, observar as consequências dos seus comportamentos, para você analisar e continuar num caminho de comportamentos mais contributivos. Como que você faz isso? Primeira coisa é observando as suas próprias consequências. Toda vez que você fizer alguma coisa, né? Falar com alguém, falar alguma coisa para alguma pessoa, observe o comportamento daquela pessoa, veja se aquilo foi útil para ela ou não, não é? Outra forma de você saber isso é perguntar para as pessoas a respeito das consequências. De repente, no seu trabalho, depois de um determinado tempo, não é? Perguntar para os seus colegas, olha, as consequências aqui estão de acordo com o que é esperado, não é? Pergunta para o seu chefe, pergunta para o, né? Se essas coisas estão acontecendo. Uma outra forma que eu acho ainda muito melhor é você criar indicadores, é você começar a medir as consequências e colocar isso no papel e mensurar mesmo até que ponto as consequências dos seus atos estão levando você ao que você deseja. Né? Dou um exemplo, né? Eu tenho o desejo de criar o meu próprio negócio, mas para isso eu tenho que guardar dinheiro, não é? Então você pode ir registrando, não é? Mês a mês, quanto que você está guardando de dinheiro para você abrir o seu próprio negócio. E ao longo de determinado período você olha aqueles dados e fala, puxa, estou indo bem ou está indo mal? Posso continuar guardando essa mesma quantidade? Ou é melhor eu guardar uma quantidade maior, assim aumento as minhas possibilidades? De qualquer forma, o importante é você achar mecanismos através dos quais, de forma direta, objetiva e mensurável, você consegue captar as consequências dos seus comportamentos, analisar até que pontos elas estão levando à realização dos seus desejos e tomar uma providência. Continuar naquela linha, se ela está sendo contributiva, ou mudar a sua conduta, buscar novas informações, falar com as pessoas, buscar conhecimentos novos, tentar conhecer comportamentos novos, produzir comportamentos novos, medir essas consequências novamente e ver se você está entrando no caminho que você quer. Uma coisa importante, esse processo todo não cai do céu, é preciso que você o faça, não é? Preciso que você caminhe, porque ele é que vai criar os resultados que você pretende, enfim, o seu padrão de comportamento, um estado de vida de alta performance, como eu gosto de colocar. Outra coisa, seguindo nesse padrão, você começa e vai construindo o seu futuro. Não por obra da sorte ou do azar, mas você vai construindo o seu futuro por seu raciocínio, por seus desejos e pela avaliação de até que ponto as consequências dos seus próprios atos estão levando você a essas realizações. Por último, importante, o feedback é o seu principal mecanismo de autocontrole. É sua garantia de um futuro sempre melhor. Pense nisso. Comece a observar as consequências dos seus próprios comportamentos. Obrigado e até o próximo vídeo.